vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, cada um de nós possamos ser ricamente abençoados nessa noite. Deus te abençoe, irmão Dorival, Pati, estamos assistindo. Deus abençoe o senhor, sua família, esposa, filhos. Deus te dê força e graça, meu irmão. Nós vamos dar continuidade às nossas mensagens, né? Porque, como eu falei, é uma série de mensagens, né? É uma após a outra, para nós trazermos essa mensagem que o profeta pregou, o futuro lar, né? E graças a Deus até aqui tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado muito. Nós vamos continuar por ela, né? Vamos ler as escrituras. Nossas escrituras se encontram no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Esse dia tem sido um dia dificultoso para mim. Parece que eu preguei um resfriado forte, tive até acamado. Até imaginei que hoje não dava para me trazer a mensagem, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui para trazer essa mensagem. Graças a Deus por isso, né? Mas a luta vem e passa, né? Como diz, a luta vem e passa e nós vamos continuar prosseguindo. Não é nenhuma luta que derruba um crente, né? De maneira nenhuma. O crente ele está afirmado, posicionado na rocha, então a luta não vai derrubar ele, né? Graças a Deus por isso. Vamos ler aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, assim está escrito: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Pai Celestial,
Deus de todo poder, de toda bondade, eu estou aqui, Senhor, neste momento, para continuar essa mensagem. Te peço, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Deus eterno, circuncida os ouvidos de quem ouve e unge os lábios de quem prega agora, Senhor. Que minha mente possa ser, ó Deus, a tua mente, meu Deus, e minha boca possa ser a tua boca, ó Deus, para trazer essa mensagem. Que o Senhor move de misericórdia agora para com nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vivendo um tempo bastante avançado, na medida que vai se caminhando para a reta final, porque nós já estamos agora num período da morte do último ungido, do último mensageiro, até o rapto. Nós estamos agora nesse período. É um período muito tremendo. Nós já temos presenciado isso, muita agitação, até mesmo nervosismo, agitação, mas vai ser uma grande agitação, uma grande turbulência, que a transformação vai acontecer e se dar o rapto. Vai haver um aperto, vai haver uma grande agitação. Isso é assim mesmo. Nós não podemos esperar que tudo vai correr bem, que vai haver uma agitação. Somente o eleito vai poder permanecer em pé. Aqueles que serão levados no rapto, na transformação, para ir para o rapto. É o tempo do fim, é um tempo de grande agitação, em todos os sentidos. Vai haver uma grande agitação, nós estamos vendo a grande agitação no mundo político, no mundo inteiro, nas religiões, né? Turbulência também, até no nosso meio aconteceu depois da morte do pastor Osmar, houve uma grande turbulência, divisão, separação, houve até apostasia, mas nós vamos continuando com a fé, continuando crendo, que o eleito ele não desanima, ele crê. Ninguém pode tirar essa fé do coração dele, né? Nós estamos tomando a mensagem, o futuro lar, a partir do parágrafo 114, nós estamos continuando aqui a partir do parágrafo 114, eu creio que Deus pode continuar falando conosco e nos abençoando, né? Mensagem, futuro lar, 114, melhor, 214, né? Foi aqui aonde nós paramos, né? Vamos ver aqui no meio do parágrafo para frente, nós vamos continuar, né? Então está escrito assim: eu sei que é forte, mas é a verdade. Veja, eu sei que é forte, mas é a verdade. O evangelho, muitas das vezes, ele é forte, mas muitas das vezes é forte para o fraco. Para aquele que está fraco, muitas das vezes, é forte. Mas para o forte, não é forte. Entendeu? Mas para aquele que está mais fraco, então a pregação se torna forte. Né? Deus abençoa. Pastor Josué Costa do Caju está nos assistindo com a sua congregação. Deus te abençoe, pastor Josué. Veja, eu sei que é forte,
mas é a verdade. Toda verdade ela é forte. Mas aqueles que amam a verdade, amam essas palavras, amam a verdade. Ali estava a palavra conforme havia sido falada, exatamente para aquele dia. E ele, estando ele era um erudito, os sábios, eruditos, sábios, que se introduziu. Palavra erudito, pessoas inteligentes, intelectuais, inteligentes, que se introduz dentro da igreja. É esse tipo de pessoas que tem uma concepção mental, que introduz no meio da igreja, que é o perigoso, que ele é o erudito. Ele pensa que pode saber mais do que o outro. E muitas das vezes vai querer acrescentar algo mais. E com isso, então, vai atrapalhar a fé de muitos. Então, são esse erudito. Ele era uma pessoa de renome. Não era uma pessoa qualquer. Ele entra com grande sabedoria. Ele é intelectual. E esse tipo de pessoa introduz entre o rebanho esse tipo de erudito, para levar a perverter algumas pessoas. Está vendo isso? Isso acontece. Mas ele não pode reconhecê-lo, porque não importava quão erudito fosse. Quer dizer, não importava o quão inteligente fosse. Não importa o quanto que ele seja inteligente, intelectual, cheio de teologia, não importa. Ele nada disso. Ele continuava não tendo representação. Que o erudito que entra, ele não tem representação. Com nem aquele sacerdote da época da mulher do poço. Veja, ela sendo uma mulher de má fama, reconheceu Jesus, reconheceu que ele era o Messias, o profeta. Sendo uma mulher de má fama, enquanto aquele sacerdote erudito, o profeta está mostrando aqui, não pôde ver isso, porque a mulher do poço, ela tinha uma representação no céu. Mesmo ela sendo uma mulher de má fama, ela tinha uma representação no céu. Mas aquele erudito, aquele sacerdote, ele não tinha nenhuma representação. Veja que Jesus foi ali, em Samaria, somente para falar para aquela mulher e foi embora, para ninguém mais. Para buscar ali uma eleita, uma predestinada, uma filha de Deus. Veja, isso é muito maravilhoso, né? Deus te abençoe, irmã Nayara. Deus te ajude, né? Deus abençoe a senhora e sua família aí, tá? E os outros que estão aí também, né? Irmã Angelusa, né? Ramos. Ô, irmã, Deus te abençoe também, ricamente. Ele continuava não tendo representação. Então veja, o crente hoje também, o eleito hoje, ele tem que ter uma representação no céu. Se ele não tiver uma representação no céu, ele não vai ver nada. Ele não vai ver a hora que está vivendo. É a hora que nós estamos vivendo, é essa hora. É o momento. Se ele não tiver uma representação, ele não vai ver. Ele pode estar dentro da igreja, pode estar congregando, mas se não tiver uma representação, ele não vai ver a hora, o dia que nós estamos vivendo. Veja,
tinha nenhuma representação do predestinado, nenhuma representação, nenhuma predestinação, veja. Somente os predestinados serão os que reconhecerão. Está vendo isso? Somente os predestinados que reconhecerão. Pode estar dentro da igreja, se não tiver representação, não for predestinado, não vai ver, não vai entender, certo? É assim que está mostrando o profeta, né? Tem que ter uma representação, tem que ter predestinação. Veja, unicamente pode ser. E você só pode fazer isso porque, veja, isso prova predestinação. Porque se você tem vida eterna, você tem que ter sido parte de Deus todo o tempo. Se você tem vida eterna, você tem que ser parte de Deus desde todos os tempos, desde a eternidade. Você começa lá atrás, estando com Ele na eternidade. Quando Deus te criou, fez um corpo da terra para você habitar nele, para você passar por esse tempo, mas você é eterno. Você iria conhecer a verdade, seria encontrar com Ele agora. A sua iminência da cabeça iria sair, para você conhecer Ele, encontrar com Ele, porque você tem uma eleição, uma predestinação. Então você se torna, você vê que você é eterno e será eterno. Você é uma parte de Deus. Está vendo isso? Ser uma parte de Deus. Isso é algo muito tremendo. Enquanto muitas religiões, muitas pessoas estão brincando de religião, brincando de ser crente, mas isso é mais sério do que nós possamos pensar. Porque nos mostra que somos uma parte de Deus. Agora, para nós ser uma parte de Deus, como nós somos, nós temos que andar como Deus quer que nós andamos, viver como Deus quer que nós vivamos. Temos uma vida digna, uma vida de representação. Para nós ter vida eterna, você vê isso? Vê você isso? Pense nisso. Agora veja o que acontece através da grande milênio. Agora observe. Por 3 coisas, o homem caiu no Éden. Por 3 coisas. Concupiscência, cobiça dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Foi isso que levou Eva à queda. A concupiscência dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida levou à queda de Eva. Jesus no deserto teve a mesma tentação. Teve a mesma tentação, mas Jesus não caiu, porque ele era a palavra. A palavra, ele era a palavra de Deus manifesta. Enquanto o diabo achou que ele era um ser humano qualquer, podia chegar e tentar ele e fazer ele errar, Satanás levou um choque de 1000 volts. Porque ali ele estava confrontando com a palavra. E a palavra venceu o diabo no deserto ali. Venceu ele na cruz também. Ele venceu ele por várias vezes. Agora, se 3 coisas derrubou Eva, essas 3 coisas, 3 coisas também traz ela de volta.
Essas três coisas vai trazer ela de volta, que é a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Vai trazer Eva de volta, vai trazer o eleito de volta, pelas três etapas da graça. Nota bem, quando nós viemos neste corpo mortal, nascido de marido e mulher, nós viemos com essas três coisas: cobiça dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Nós viemos desse jeito. Mas quando nós entramos na alma do novo nascimento, o que acontece? A nossa natureza é mudada. Deus muda a nossa natureza, que é a alma do novo nascimento. Nós entramos nas três etapas da graça, para nós voltar novamente o que nós era, para nós termos então vida eterna. Então isso conclui com o nosso novo nascimento. Veja, por isso que a noiva palavra, ela não pode cair, não tem como ela cair. Não tem como o eleito que tem uma representação ser enganado. Eu vejo muitas das vezes pela internet, nesse mundo, muitos pastores preocupados com a igreja: o irmão vai seguir a doutrina errada, o irmão vai se perder, vamos tomar cuidado com isso. Gente, se a pessoa é uma eleita, ela não vai se perder. Se ela for predestinada, ela tem vida eterna, ela tem uma representação no céu. Então não tem que o pastor ficar preocupado que ela vai ouvir uma mensagem, uma doutrina errada. Ela vai crer numa doutrina errada. Ela é eterna, ela tem uma representação. Como que ela vai crer numa doutrina errada? Não tem jeito de ela crer numa doutrina errada. Deus abençoe o irmão Benevaldo Brana, da Rádio Weber. Brana está nos assistindo. Deus te abençoe, irmão. Amém. Graças a Deus, né? E ele está escrevendo aqui, Maranata, né? Brana, Maranata, Brana mista. Isso, exatamente. Então, quando a pessoa faz parte disso, por revelação, ela tem vida eterna. Ela não vai atrás de qualquer pessoa que levanta com a doutrina errada. De maneira nenhuma. Ela tem uma representação no céu. Ela é predestinada. Então não tem como. Jesus Cristo diz assim, que as suas ovelhas não seguirão o estranho. O que é o estranho? Aquele que aparece com uma doutrina errada. Deus te abençoe. Irmão Elieste Patarello está nos assistindo. Deus te abençoe. Então, ela não vai atrás de uma doutrina errada. Não tem como. Se ela for atrás de uma doutrina errada, é porque ela não é eleita e nem tem predestinação. Não tem representação no céu. Por isso que o estranho leva ela. Ele entra no meio e leva. Tá vendo? Jesus disse que o eleito, ele não vai após o estranho. Porque para nós, uma doutrina errada é estranha. Não tem como criar uma doutrina hoje. Ninguém pode formar uma doutrina hoje. Não, todos que tinham que ser feito, já foi feito. Nós vemos que o pastor Osmar não criou nenhuma doutrina diferente. Não. Porque o novo nome está na palavra, o profeta falou. O pastor Osmar veio nos esclarecer isso. Que o novo nome, H-A-M,
faz parte do novo nome, ele nos mostrou que é Brana. Não foi a doutrina criada pelo pastor Osmar. E nem pelo profeta, é uma doutrina bíblica. Se alguém vai debater contra essa doutrina do novo nome, ele está debatendo com Deus, não é conosco. Ele está confrontando com Deus, não é conosco que ele está confrontando. Está entendendo isso? Então por isso que o eleito, ele tem todo o conhecimento. A Bíblia diz assim, que o eleito, nós temos o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que nós sabemos tudo. O eleito tem o Espírito Santo e sabe tudo. Não tem como ele ser enganado. Porque ele tem o conhecimento da palavra, porque ele é parte da palavra. Então, como o diabo não conseguiu vencer Jesus lá no deserto, porque ele era a palavra, ali estava a palavra manifesta, agora aqui também, essa noiva não pode ser enganada, porque ela é parte da palavra. Ela é parte da palavra. Então ela não pode cair. Por isso que o profeta diz que essa terceira noiva não cairá. Vendo? Não cairá. O pecado, agora observe. Você, vamos continuar aqui, veja, agora veja, o que acontece através do grande milênio, diz o profeta. Agora veja o que vai acontecer no grande milênio. O pecado desapareceu, o milênio agora é estabelecido, porque Deus tem que extinguir o pecado para o milênio estabelecer. Por isso que este mundo, essa terra, tem que ser purificada. Veja, porque não vai estar ninguém no milênio se não estiver no corpo redimido e glorificado. Aonde não vai ter como o diabo fazer qualquer um ali cair na tentação. Não haverá tentação no milênio. O diabo vai passar ali acorrentado pela corrente de circunstância e ele não vai ter ninguém para que ele possa fazer pecar. O súdito de Satanás, o seu súdito de Satanás está no pó da terra. Aquelas pessoas o qual ele podia usar, aqueles incrédulos que eles podiam usar, está no pó da terra. Então não tem como ele usar ninguém, porque não tem súdito ali. Ali simplesmente tem os filhos, os eleitos de Deus estão ali, os súditos de nosso Senhor Jesus Cristo, os vencedores, aqueles que venceram batalha, venceram luta, venceram provas, creram na palavra, posicionaram. Esses vão estar ali. E Satanás, com esses, não tem como mexer. Porque ele é eterno, é parte da palavra. Veja, há tempo agora para que o Espírito Santo tome seu lugar, tal como ele fez em nós. O Espírito Santo tome vida, morando nos lugares celestiais. Veja, aonde que está a igreja hoje? Aonde que o eleito se encontra? Pelas escrituras, pela mensagem, o eleito se encontra agora em lugares celestiais, além do véu, da cortina de texuco. Ele está na glória da Shekinah, nos lugares celestiais em Cristo. É onde ele está. Veja, lugares celestiais em Cristo, em sua gloriosa presença.
mesmo a morte física será tirada. Então sim, presmente, então simplesmente como a morte espiritual tem passado, não há tal coisa como morte espiritual. Não existe morte espiritual. Está vendo isso? Não. Se o Senhor Jesus nos ressuscitou entre os sistemas nacionais, nos tirou deste mundo de pecado e nos deu vida eterna, então não tem como ter morte mais. Está vendo isso? Porque na verdade nós nunca morremos. Nunca existiu morte para nós. Não. Nós viemos da eternidade, nós era eterno lá. Nós viemos aqui, como nascido de marido e mulher, viemos a contaminar com este mundo. Mas nós tínhamos vida eterna, mesmo contaminado com este mundo, mesmo estando em pecado. Mas nós tínhamos vida eterna. Veja, a mulher do poço, ela era uma mulher de má fama, mas ela tinha vida eterna, ela tinha uma representação do céu, ela era uma eleita predestinada. Está vendo? Então, quando nós entramos nesse batismo com o Espírito Santo, com esse novo nascimento, aí nós reconhecemos a graça de Deus, reconhecemos o poder de Deus, a nossa eleição, a nossa predestinação, e aí é onde que nós assentamos em lugares celestiais em Cristo. Nunca mais você pode sair. Não tem como você voltar atrás. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem tal coisa como morte espiritual. Não tem jeito. O profeta diz aqui, tal como morte espiritual, agora não é um santo batismo de Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Agora está falando do físico. O físico, ainda que estiver morto, aquele pode morrer o físico. Veja, a parte física, essa vai morrer. Porque Jesus disse, tu és pó, do pó foste tomado e do pó voltará. É o corpo físico. Certo? Mas mesmo que esse homem volte ao pó da terra antes do rapto, Deus o trará de volta. O que Jesus falou, Deus vai trazer de volta. Ele vai se levantar para a primeira ressurreição. E aquele, ainda que esteja morto, viverá. Seja quem for, quem viver e crer em mim, nunca morrerá. Agora, se você creu na mensagem, creu na palavra, creu nas escrituras do dia, Jesus disse, você nunca morrerá. Está vendo isso? No espiritual, você nunca morre. Não tem como. Jesus disse assim, o profeta fala assim, Deus não pode salvar um homem hoje e vir perder ele amanhã. Está vendo isso? Ele não pode salvar você hoje, né? Que você seja um salvo e te perder amanhã. Deus não vai te tirar da eternidade, você tinha vida eterna, para te perder aqui nesse tempo. Não há lógica para isso. No livro de Hebreus, capítulo 1, no versículo 13, fala assim, depois de nós ouvirmos o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido,
Ó, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. Tá vendo isso? Então, se você creu de coração nessa mensagem do dia, na mensagem da hora, se você creu de coração, você tem vida eterna, porque você é um eterno, senão você não creria. Certo? Mas muitos já fizeram, banquetearam conosco, muitas pessoas já banquetearam conosco, tomaram a ceia junto conosco e se foram embora. Foram para outros lugares, para outras reuniões, outros grupos, voltaram para o mundo, porque não tinha representação, não tinha eleição. Aí logo eles se vão. Veja, você não pode morrer, você tem vida eterna. Não tem jeito de uma pessoa ter vida eterna e morrer, porque o profeta diz assim que morte é separação. Morte é separação. Você não tem como se separar de Deus se você é uma parte de Deus. Se você tem vida eterna, se é uma parte de Deus, não tem como você separar dele. Porque separado de Deus está morto. Está vendo isso? Já está morto. Para começar, nem lá com Deus na eternidade não estava. Vendo? Nunca tiveram vida eterna. A única coisa o Redentor tem feito reconhecer isso. E você sempre foi aquilo. E esta é a razão pela qual você vê os dias no qual estamos vivendo. Agora, cada tempo tem seu dia. O dia o qual nós estamos vivendo é os dias da nossa geração. Veja, o dia da nossa geração. Se nós pudéssemos simplesmente entender, né, cada vez mais nós entendemos isso, que Apocalipse 10, de 1 ao 11, é o Evangelho, essa é a razão pelo qual você vê os dias que nós vivemos. Então, esse dia, de Apocalipse 10, de 8 ao 11, de 63 para cá, é o dia que nós estamos vivendo. Começou ali. Nós já não estamos mais vivendo nas eras pentecostal. As eras terminou. Agora nós estamos num dia após as eras. A era da noiva, a era do rapto. É a hora que nós estamos vivendo. E reconhecer essa hora presente que nós estamos vivendo. Está vendo isso? É reconhecer essa hora presente agora. O que está acontecendo agora? Agora veja, essa é a razão pela qual o dia no qual estamos vivendo. Quando veio, levante as suas mãos. Obrigado. Veio. O dia no qual estamos vivendo. Você reconhece? Quantos crentes da mensagem que estão com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão, e não reconhece o dia que nós estamos vivendo? Não está reconhecendo esse dia. Está vendo isso? Não está vendo o que está acontecendo. Agora, os metodistas dizem, quando você gritou, obteve. Tem muita gente que faz muito pentecoste, pula e grita, vira cambalhota. Na África faz muito isso, né? Na África, eles viram muitas cambalhotas na África, dançam e pulam. E o profeta disse, não recebe nada. Lá eram os metodistas. Aqui é o povo da primeira e segunda puxada.
faz Pentecoste, chega até pular, virar cambalhota, mas não recebe nada. Por quê? Quando veio os pentecostais, eles acharam que falar em língua, eles não tinham vida eterna, batismo com o Espírito Santo. E não tinha. Eles acham que tinha. Mas eles não tinham. E o povo da primeira e segunda puxada hoje pensa que tem. Tá vendo? E tem tanta gente até na primeira e segunda puxada, que eu já vi isso, pastor, que é mesmo pastor da primeira e segunda puxada, falando em língua. No púlpito, falando em língua, profetizando. Não tem. Não há tempo mais para isso. A Bíblia fala assim, quando vier aquilo que é perfeito, o que era em parte seria aniquilado, que eram os dons carismáticos. Quando viesse aquilo que era perfeito, quando o anjo forte desceu, o perfeito, o anjo forte, desce para abrir o selo, o que era em parte, que eram os dons carismáticos, ficaram. Não tem isso mais. Agora, eu, por exemplo, olha, eu orando, buscando a Deus assim, dá até vontade de falar em língua, mas não faço. Dá aquela vontade até de orar em língua, mas eu não oro, porque não é tempo mais para isso. O tempo de virar cambalhota e falar em língua já passou. Agora nós estamos vivendo num tempo de mais de silêncio. Quanto a isso, de quietude. Aquilo trabalhando no nosso coração, nos revelando quem somos nós, nos revelando, nos obtendo fé para o rato. O que foi feito? O que foi a terceira puxada, revelada hoje aqui no Brasil, foi para trazer a perfeição à igreja. Para que a igreja fosse mais aperfeiçoada. Com a mensagem de João, Apocalipse 10, de 1 a 11, que veio para reprofetizar outra vez, para aperfeiçoar essa noiva. Porque sem a mensagem de João, para nos revelar, nós hoje estaríamos na primeira e segunda puxada até hoje, sem ter pé para o rato. Mas a mensagem de João, de Apocalipse 10, de 8 a 11, o ministério de João, veio para nos aperfeiçoar. Não era para trazer uma fé, mas para aperfeiçoar a nossa fé para o arrebatamento. Porque sem a mensagem de João, não poderia ter arrebatamento. Não poderia ter. Teria que ter uma mensagem para nos aperfeiçoar. Está vendo? Para nos gerar mais fé para o rato. E isso aconteceu. Veja, quantas classes de forma tinha aquilo, fariseu, mas quando a palavra foi manifesta, eles não reconheceram. Agora, observe isso aqui. Quando na primeira vinda, os fariseus faziam seus pentecostes, faziam ali os seus dramas, que eles eram homens intocáveis, de colarinho branco, que queriam impor a lei sobre o povo. Eles criam na mensagem de Moisés, eles diziam, observe isso. Isso aqui é muito importante nós saber disso hoje. Eles diziam que criam na mensagem de Moisés. Entende? Eles diziam que criam na mensagem de Moisés. Mas quando a palavra manifestou em carne,
Eles não creram na palavra manifesta em carne. Aí Jesus disse para ele, se vós, verdadeiramente vocês crescem em Moisés, se vocês crescem mesmo em Moisés, vocês reconheceriam quem eu sou. Então o que acontece? Na verdade, Jesus estava mostrando aqui que eles não criam em Moisés. Eles fizeram a denominação. Eles se denominaram em torno daquilo, mas eles não criam em Moisés. Porque senão eles teriam crido em Jesus. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente que diz assim, eu creio em Brana, mas não creio em João. Eu creio no ministério de Brana, mas não creio no ministério de João. Então algo está errado. Porque não tem como o crente hoje crer na mensagem de Brana se não creu na mensagem de João. Então, para crer na mensagem de Brana, tem que crer na mensagem de João. Para crer na mensagem de Brana. Se nós não tiver a mensagem de João, nós não vamos crer na mensagem de Brana. E aqueles de primeira e segunda etapa que não creem na mensagem de João, eles também não creem na mensagem de Brana. Eles não estão crendo na mensagem de Brana. Está vendo isso? Então as coisas têm que ser da maneira certa. Certo? Para nós crer na mensagem de Brana, temos que crer na mensagem de João, nesse ministério. Que toma o livrinho, come o livrinho para profetizar outra vez. Eles não reconhecem. Eles não creem, eles não reconhecem essa mensagem. Veja. Aí logo eles vão pregar da maneira errada, vai apertar o play da maneira errada, que o cordeiro ainda está no trono, que a era ainda não terminou, e daí por diante, que o sétimo selo não foi revelado. Vai tomar errado, porque não pode comer o livrinho. Está vendo isso? Vê, se você é noiva, a noiva é uma parte do noivo, do esposo. Veja, nós somos uma parte da palavra, do noivo, do esposo. Veja, se o único lugar que você reconhecerá isso, é reconhecendo que você é parte do esposo, desta palavra, ou não pode reconhecer. Está vendo? Se você não for parte do esposo desta palavra, você não pode reconhecer. Você não reconhece. A noiva, quando veio isso, você tem que conhecer sua posição. Você tem que conhecer a sua posição. Qual é a sua posição? Como você está posicionado? Entendeu? Tem gente no nosso meio que falou que cria na mensagem do profeta e de João, ele prontou, foi escândalo. Se escandalizou essa mensagem. Vocês sabem disso. Falava que cria na mensagem de João e tudo mais, que fazia parte, se tornou um escândalo essa mensagem. Que não reconhecia quem ele era. Ele chegou, ficou confuso e foram embora. Depois que vai embora, quer bater contra. Vai debater contra aquilo que ele ouviu. Vai desfalar tudo aquilo que ele ouviu. Vai falar, não, eu estava errado quando eu estava lá. Agora que eu estou no lugar certo. Está vendo isso? Eles têm confusão na mente. A mente deles são confusas. Eles não entendem isso. Mas o eleito não. O eleito é uma rocha inabalável. Ele é uma rocha. Nada pode mover com essa rocha. Ele sabe aonde está firmado. Na rocha das eras. Esse é o eleito.
ele não se vai. Já pensou se eu amanhã falar assim que não creio mais na mensagem de João? Não creio mais nesse ministério? Então eu nunca fui. É uma coisa que vocês nunca vão ouvir de mim. Nunca. Isso segue comigo para a eternidade. Está vendo isso? E eu creio nessa mensagem. E se existe uma mensagem verdadeira hoje para trazer a fé para o rapto, é essa mensagem de Apocalipse 10, de 8 ou 11. Agora, como descrer disso? Não tem jeito. Isso entra, quando a pessoa crê de coração, nessa mensagem, ela entra no coração e é selada. Ela é selada com o Espírito Santo. Aí não pode sair mais. Está vendo isso? Não pode voltar atrás. Porque desde então, a pessoa, para dar um passo para frente, ele tem que saber ao rumo que ele está indo, para não ter que voltar para trás. Não ter que seguir para frente e ficar olhando para trás como espírito de rã. Como o profeta diz, que a rã anda para frente olhando para trás. Então tem muitos que andam pela frente olhando para trás. E tem gente que entra dentro da mensagem ainda com o espírito nacional. Então o que acontece? Quando nós entramos nessa mensagem, nós queimamos a ponte, destruímos o caminho para trás. Nós destrói o caminho e queima as pontes. Então não há mais retorno. Como alguns fizeram, retornaram, porque deixaram a ponte. Não destruiu a ponte. Não destruiu o caminho. Eles deixaram uma pista para voltar para trás. Por isso que eles voltaram. É como o povo de Israel no Egito. Chegou um ponto que eles queriam voltar para trás. Porque o espírito, parece que eles estavam com o espírito do Egito ainda. Naquelas paneladas de carne ali, né? Ali no Egito. Parece que eles estavam pegados aquilo ali ainda. Então quando Deus nos coloca no caminho, Deus quer que nós olhamos para frente. Nós olhamos para frente. Nós não tem que andar para frente olhando para trás. A meta do povo de Israel era a terra prometida. Eles tinham que olhar para frente. Logo o israelita estava olhando para trás, lembrando das paneladas de carne no Egito. E muitos já chegam na mensagem com o espírito nacional, lembrando daquelas coisas passadas, de denominação, o espírito nacional. Eu só estou dizendo, irmão, que tem gente que faz isso, né? Digamos que seja 2%, 1% que faz isso. Mas o eleito mesmo, ele destruiu todas as pontes, os caminhos para trás, para não voltar mais. Eu creio, eu nunca, na minha vida, eu tive que voltar atrás. De maneira nenhuma. Nunca voltei para trás, nem que seja uma polegada. Nunca voltei. Na que eu vi das denominações, eu entrei na primeira e segunda puxada, não voltei para a denominação. Quando eu saí da primeira e segunda puxada, eu vim para a terceira etapa e não voltei mais para a primeira e segunda etapa. Porque o meu destino é para frente. É seguir para frente, adiante. Para a minha maior perfeição. É ir para frente. Então não tem como voltar. Se alguém voltou, porque deixou as pontes, deixou os caminhos, não foi destruído.
Você não pode reconhecer de alguma outra, você não pode reconhecer de algum outro. Você não pode reconhecer de algum outro. Veja, então nós temos que saber de quem nós aprendemos. Tá vendo? De quem nós aprendemos? Os trovões revelados, os selos abertos, o novo nome. De quem nós aprendemos? Se vier outro falando que isso não é verdade, está perdendo o tempo dele. Porque isso já foi selado no coração do eleito. Que seria se Moisés fosse para vir com a mensagem de Noé? E Noé fosse para parte disso. Então, cada um tem que reconhecer a mensagem do dia, da hora. Veja, Apocalipse 10, de 8 ao 11, teve duas partes. Apocalipse se divide, Apocalipse 10, em duas partes. A parte do Filho do Homem e a parte que João come o livrinho e reprofetiza outra vez. São duas partes. Uma parte é o noivo, outra parte é a noiva. Tá vendo isso? É o ministério da noiva. A primeira parte, de Apocalipse 10, de 1 ao 7, é o ministério do Filho do Homem. Apocalipse 10, de 8 ao 11, é o ministério da noiva. Jesus Cristo não falou, Brana, que após a partida dele, né, a noiva teria um outro ministério, teria um ministério após a sua partida? É Apocalipse 10, de 8 ao 11. Esse é o ministério da noiva. Está vendo isso? Nós não vamos entrar mais em detalhes sobre isso, mas essa é a verdade. Duas partes. A primeira parte, de 1 ao 7, o ministério do Filho do Homem. De 8 ao 11, o ministério da noiva. João é a noiva. Esse é o ministério da noiva. Reprofetizar outra vez. Ter um novo nome. Os trovões revelados. Esse é o ministério da noiva. Está vendo isso? Aí Deus teve que ter um ungido para trazer esse ministério. Porque Deus revela somente para uma pessoa. Deus trabalha só com uma pessoa. Quando é a hora do dia, a mensagem do dia, Deus tem que ter um homem do dia para trazer esse ministério. Está vendo isso? Então, depois do ministério da noiva, da partida do pastor Osmar, que ele morreu em 2004, em 24, não pode haver outro ministério para reprofetizar. Para reprofetizar algo diferente, para reprofetizar algo diferente não pode. Porque o que tinha que ser reprofetizado. Quer que vocês me entendam bem o que eu estou falando. Para ser reprofetizado. Então não pode ter outro para reprofetizar, porque já foi reprofetizado. Tá vendo? O ministério de João já trouxe isso tudo limpo para nós. Já foi muito bem esclarecido. Então nós temos que ficar com aquilo que João falou. Nós não pode ter uma revelação a mais. Não. Mas aí Deus vai encaixando as coisas para nós poder entender cada vez mais. Amém? Vamos terminar por aqui, né? Eu quero dizer aos irmãos que me acompanhou até agora, Deus te abençoe a cada irmão, a congregação do pastor Josué, que esteve conosco, né? Deus abençoe o pastor Josué, sua congregação, e demais irmãos, né?
que nos assistiu, a Rádio Weber, né? Irmã Gelusa, né? O Elias Patarello, Rádio Weber e outros que nos acompanhou, que Deus possa vos abençoar grandemente, amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma pequena oração, vamos terminar, e no domingo que vem, querendo Deus, nós vamos estar de volta, né? Vamos estar de volta, continuando essa mesma mensagem. Eu quero continuar essa mesma mensagem até onde Deus permitir que eu vá. Até onde que Deus permitir que eu vá com essa mensagem, eu vou. Enquanto não esgotar essa mensagem, eu não vou parar. Eu vou levando, continuando com esse assunto. É uma mensagem muito tremenda, muito sobressalente, né? Muito importante isso, né? Tá certo? Por isso que o meu ministério é como está escrito. Porque eu pego essa mensagem e trago ela do jeito que está aqui. Para eu não ir além nem ficar aquém. Ficar centralizado na mensagem do sétimo anjo. Que irmão Branham disse que era para nós fazer, e o próprio pastor Osmar disse que nós temos que tomar a mensagem e reprofetizar outra vez. Ele mesmo disse isso. Então nós estamos aqui para reprofetizar a mensagem do sétimo anjo e a mensagem reprofetizada por João. Por isso nós temos que ver o que está aqui, o que está escrito. Sair disso aqui é morte. Mas o eleito não morre. Ele não pode morrer. Então nós cremos em toda a palavra, em toda a mensagem. Amém? Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por este culto, por essa reunião. Meu Deus, quero lhe agradecer porque o Senhor tem nos abençoado muito, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos dando graça para nós continuar, Senhor, a fazer a tua vontade. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã que esteve conosco nessa reunião, e aqueles que vão ouvir essa fita pela internet, que será compartilhada, outros irão ouvir essa mensagem, possa também ser muito abençoado. Que o Senhor nos ajude, os que estão enfermos, meu Deus, o Senhor possa curar, dar graça àquele aflito, necessitado, aquele que está precisando, Senhor, está hospitalizado, precisa pôr a bênção para o seu lar, para o seu trabalho, que o Senhor possa abençoar muito a cada um, Senhor. Te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, os irmãos, até domingo que vem, querendo Deus. Amém? Deus os abençoe.